Há algo intrigante em observar alguém que, em meio a uma festa barulhenta, cheia de risadas e copos que se chocam, escolhe silenciosamente se afastar para um canto quieto, ou até mesmo desaparecer por alguns minutos no banheiro, na varanda, ou, se a sorte permitir, em um sofá escondido atrás de uma cortina. Enquanto a maioria das pessoas mede o sucesso de uma noite pela quantidade de conversas mantidas ou contatos trocados, elas parecem seguir uma métrica própria, invisível aos olhos dos outros. Não é que não gostem das pessoas. Não é que sejam antissociais no sentido clichê do termo. É como se, para elas, a festa não estivesse acontecendo ali, na sala lotada, mas em algum lugar interno, onde o barulho é substituído por pensamentos e a agitação dá espaço a uma calma quase sagrada. E antes que alguém julgue esse comportamento como esnobismo ou falta de educação, vale lembrar, não há nada de errado em precisar de pausas em meio ao caos. Nem todo mundo recarrega as energias da mesma forma. Alguns se alimentam do movimento, das trocas rápidas, da sensação de pertencer a um enxame humano. Outros, no entanto, sentem que cada interação social é como um pequeno fogo que consome uma parte de si, e depois de certo tempo, precisam se recolher para não se queimarem por completo. Mas por trás dessa necessidade de solidão em meio à multidão, existe uma psicologia tão rica quanto as conversas que elas evitam. Talvez tenham aprendido, ainda crianças, que o silêncio é um refúgio. Não necessariamente porque foram ignoradas ou rejeitadas, embora para algumas isso possa ser verdade, mas porque descobriram em algum momento que o mundo exterior é tão intenso que só conseguem processá-lo em doses homeopáticas. A festa para elas não é um lugar de celebração contínua, mas um campo minado de estímulos, a música alta que faz o peito vibrar, as vozes sobrepostas que exigem um esforço sobre-humano para decifrar, os olhares que às vezes parecem julgar, as mãos que tocam sem permissão, os cheiros de perfume, comida e álcool que se misturam em uma névoa sufocante. Seu cérebro, então, aciona um mecanismo de sobrevivência. Se eu não me afasto agora, vou explodir. Esse comportamento costuma ser mais comum em pessoas altamente sensíveis, aquelas cujo sistema nervoso processa as informações com uma profundidade que pode ser exaustiva. Para elas, uma festa não é apenas uma reunião de amigos. É um turbilhão de detalhes que a maioria nem percebe, a entonação de voz que revela uma ironia velada, o sorriso que não chega aos olhos, a pessoa que está sozinha no canto mas ninguém nota. Elas absorvem tudo como esponjas, e em algum momento precisam torcer essa esponja para não transbordar. Mas também pode ser um traço de introversão profunda, onde a energia não é drenada pelo tédio, como muitos pensam, mas pelo excesso de estímulos. Ou ainda, em alguns casos, um mecanismo de autoproteção. Se já foram magoadas em ambientes sociais antes, seja por uma piada que doeu, um segredo traído ou uma decepção não resolvida, o isolamento momentâneo vira uma armadura. O curioso é que muitas vezes essas pessoas não estão fugindo das pessoas, mas buscando uma forma mais autêntica de estar com elas. Enquanto os outros se perdem em conversas superficiais, elas preferem observar, absorver e só então, escolher com quem vale a pena gastar sua energia limitada. Não é à toa que quando finalmente decidem interagir, suas conversas tendem a ser mais profundas, mais significativas. Elas não estão ali para preencher silêncios, mas para criar conexões que façam sentido, mesmo que isso signifique passar metade da noite em silêncio, ouvindo mais do que falando. Há, é claro, um lado menos romântico dessa moeda. Em alguns casos, o hábito de se isolar em festas pode esconder um medo não resolvido de não pertencer. A pessoa pode acreditar, mesmo que inconscientemente, que não tem nada de interessante a oferecer, ou que será julgada se tentar participar. Nesse caso, a solidão não é uma escolha, mas um reflexo de uma ferida antiga, como a criança que, após ser ignorada em uma brincadeira, aprendeu que é mais seguro ficar de fora do que arriscar ser rejeitada novamente. O problema é que, com o tempo, esse padrão se repete até virar um ciclo. Quanto mais ela evita, menos prática tem para socializar, e quanto menos prática tem, mais evita. Mas aqui está a beleza desse comportamento quando observado sem julgamento. Essas pessoas geralmente têm uma relação muito mais rica consigo mesmas do que a maioria. Enquanto os outros dependem da validação externa para se sentirem vivos, um like, um elogio, um convite, elas já descobriram que a companhia mais fascinante que podem ter é a própria mente. Não é à toa que muitos artistas, escritores e pensadores são assim, precisam desse tempo sozinhos para processar o mundo e transformá-lo em algo novo. Uma festa para elas não é um fracasso se não conversaram com todos,
É um sucesso se saíram de lá com uma ideia, uma reflexão, ou simplesmente com a sensação de que não traíram a si mesmas só para agradar aos outros. Se você é uma dessas pessoas, saiba, você não é estranho, nem antissocial, nem defeituoso. Você simplesmente ouve o mundo em uma frequência diferente. E isso, longe de ser uma limitação, pode ser um superpoder. Enquanto os outros se perdem no barulho, você está ali no canto coletando insights que ninguém mais percebe. A festa para você não é sobre estar no centro, é sobre encontrar significado nos detalhes que os outros ignoram. E se em algum momento alguém questionar por que você sumiu por meia hora no meio da comemoração, pode responder com um sorriso. Às vezes, a melhor forma de estar presente é se ausentar por um tempo. Afinal, a solidão em meio à multidão não é vazia, é um diálogo íntimo consigo mesmo. E que festa poderia ser mais importante do que essa? Se isso faz sentido para você, conta aqui nos comentários. Como é a sua relação com festas e solidão? Você também sente essa necessidade de pausas? Ou conhece alguém assim? Compartilha este texto com quem precisa ouvir que não há problema em preferir o silêncio em meio ao barulho. E se quiser mais reflexões como essa, fica por aqui, porque a próxima pode ser exatamente sobre o que você está pensando agora. Até breve. O silêncio que fala, porque alguns de nós precisam de pausas em um mundo que não para. Você já percebeu como, em meio a uma conversa animada, há sempre aquele momento em que alguém simplesmente se afasta? Não é raiva, não é tédio, é como se o corpo dissesse, preciso respirar em outro ritmo. Enquanto os outros riem, debatem ou se perdem na energia do grupo, essa pessoa se recolhe como um animal que pressente a tempestade antes dela chegar. E quando volta, traz consigo uma clareza estranha, como se tivesse ouvido uma música que só ela consegue escutar. Não é falta de interesse. É fome de profundidade. A sociedade chama isso de antissocial. Os psicólogos às vezes de introversão. Mas e se for apenas um mecanismo de sobrevivência em um mundo que confundiu barulho com significado? Imagine seu cérebro como um rádio antigo, enquanto a maioria sintoniza estações pop, cheias de batidas repetitivas, o seu procura frequências mais baixas, onde as vozes são menos nítidas, mas as mensagens são mais verdadeiras. Não é defeito. É um filtro de qualidade. E esse filtro tem um preço, porque quando você precisa de silêncio para pensar, o mundo interpreta como desligamento. Quando você demora a responder, vira distante. Quando você caminha sozinho em uma festa lotada, alguém sempre pergunta, tá tudo bem? Como se a solidão fosse um sintoma e não uma escolha consciente. Mas aqui está o segredo, as pessoas que mais precisam dessas pausas são, muitas vezes, as que mais têm a dizer. Só que não no ritmo alheio. O que acontece quando você para de forçar a conexão? Há uma cena que se repete em quase todas as biografias de gênios, artistas e pensadores, o momento em que eles desaparecem. Einstein passeando sozinho à beira de um lago, Virginia Woolf trancada em seu quarto, Steve Jobs meditando em um templo no Japão. A história romântica esses intervalos como inspiração. Mas a verdade é mais crua, eles estavam escapando. De quê? Do excesso de estímulo que sufoca a criatividade. Nosso cérebro não foi feito para processar notificações, conversas cruzadas, músicas de fundo e expectativas sociais ao mesmo tempo. Quando você se afasta, não está fugindo da vida, está recuperando a capacidade de vivê-la com intensidade. É como reiniciar um computador sobrecarregado, só depois do reset é que os programas voltam a funcionar. E aqui vem a ironia, quem mais julga essas pausas são justamente aqueles que mais precisariam delas. Porque o incômodo que sentem ao ver alguém desconectado é, na verdade, o espelho do próprio esgotamento que não admitem. O introvertido que some no meio da festa não é o problema. O problema é a festa que exige que todos dancem no mesmo ritmo, mesmo que alguns estejam com os pés sangrando. A arte de voltar diferente. Você já reparou como, depois dessas ausências, as conversas ficam mais ricas? Como se a pessoa tivesse coletado pedras preciosas no fundo do mar enquanto os outros nadavam na superfície. Não é coincidência. O silêncio não é vazio, é um laboratório invisível onde ideias fermentam, emoções se organizam e as respostas deixam de ser automáticas para se tornarem autênticas. Mas atenção, nem todo isolamento é saudável. Há uma diferença entre recarregar e se esconder. O primeiro é como abrir as janelas para ventilar a alma, o segundo, como trancar as portas por medo de invasores. Como saber a diferença? Recarga, você volta leve com algo novo para compartilhar. Esconderijo, você volta pesado com a sensação de que algo ainda não foi resolvido. Se suas pausas estão te deixando mais presente, mesmo que ausente por alguns minutos, você está no caminho certo.
Se estão te deixando mais distante, até de você mesmo, é hora de perguntar: o que eu estou evitando enfrentar? Para quem ainda acha que precisa se justificar. Se você é daqueles que se sente culpado por precisar de tempo sozinho, aqui vai uma verdade libertadora: você não deve explicações. Não é egoísmo, é autopreservação. E se alguém questionar, experimente responder com outra pergunta. Você já tentou ouvir o som da chuva enquanto todo mundo está gritando? A maioria não entende, porque nunca parou para tentar. E isso, meu amigo, é o maior privilégio de quem sabe se ausentar. Você ouve coisas que os outros nem sabem que existem. O convite para você e para eles. Se este texto fez sentido, deixa nos comentários. Qual foi a última vez que você precisou sumir e o que encontrou nesse intervalo? Uma ideia? Uma paz inesperada? Ou só o alívio de não ter que performar por algumas horas? E se você conhece alguém que sempre some no meio das coisas, compartilha isso com eles. Pode ser que pela primeira vez alguém esteja validando o que eles sempre souberam, mas nunca ousaram dizer: eu não sumo porque não gosto de vocês. Sumo porque às vezes preciso me encontrar para voltar inteiro. Próxima reflexão: por que a gente acha que amor próprio é egoísmo, mas esgotar-se pelos outros é virtude? Fica ligado. E lembre-se, as melhores conversas acontecem nos intervalos. Via Láctea.